Olha só, algumas pesquisas hoje demonstram diferentes pontos de vista do eleitorado brasileiro e eu quero trazê-las aqui para a nossa discussão. De acordo com o Poder Data, 90% dos eleitores não pretende mais mudar a escolha que fizeram para a presidência da República. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5 horas e 38 minutos, iniciando agora a nossa discussão a respeito de novas pesquisas de intenção de voto que eu vou trazer para vocês alguns dados. Olha só, 42% culpam o presidente Jair Bolsonaro pela inflação brasileira. E nós vamos ver agora na tela justamente dados do levantamento feito pelo grupo BTG-FSB. Vamos com calma aqui para que a gente possa entender tudo. Em primeiro lugar, eu vou trazer para vocês dados da pesquisa espontânea de voto para a presidência da República. Temos na espontânea 40% Lula, 29% Bolsonaro, 3% Ciro Gomes, outros candidatos somam 3%, não votarão, ou seja, votarão nulos 11%, 15% de indecisão no voto para a presidência da República de maneira espontânea. Agora vamos para a estimulada. Essa é a estimulada do segundo turno, certo, Edu? Exatamente, a estimulada do segundo turno. Temos 54% das intenções de voto para Lula, 36% para Bolsonaro, 5% nenhum, 3% brancos e nulos e não sabem ou não responderam, 1%. A estimulada de segundo turno agora entre Lula e Ciro Gomes. Temos 48% para Lula, 32% para Ciro Gomes, 13% nenhum, 7% brancos e nulos e 1% não sabem ou não responderam. Próximo, Edu, por favor. Agora temos a disputa entre Lula e Simone Tebet, 55% Lula, 25% Simone Tebet, 13% nenhum, 6% brancos e nulos, 1% não sabe, não respondeu. É sempre bom lembrá-los a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News que essa pesquisa foi feita de maneira quantitativa pelo Instituto FSB, pesquisa inclusive por telefone entre os dias 10 e 12 de junho deste ano de 2022. Foram entrevistados 2.000 eleitores, a margem de erro é 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Registro da pesquisa no TSE tem o número e as letras BR-03958/2022. E o cenário do primeiro turno da estimulada deu 44% para Lula, 32% para Bolsonaro e em seguida Ciro Gomes, 9% Ciro Gomes, os outros pré-candidatos aí ou com 2% ou com 1%. Quero entender um pouco de vocês se algo mudou. Nessa pesquisa BTG, pelo menos, o Lula se manteve da de maio para de junho com 44% e o Bolsonaro oscilou 1 ponto para cima. Está dentro da margem de erro, consta? Olha, Paulo, eu sempre faço a ressalva de que eu desconfio dessas pesquisas, né? O Lula não tem isso tudo, em lugar algum, ele não pode sair nas ruas e a gente percebe isso. Agora, veja, uma pesquisa, por exemplo, que bota a Simone Tebet com 25%, seja no turno que for, é uma pesquisa feita dentro do MDB. Dentro do MDB, ela tem mais ou menos 1/4 das intenções de voto. No Brasil, as pessoas não sabem nem quem ela é. Então, de novo, isso está tudo errado. Mais de 40% acham que o Bolsonaro é culpado pela inflação. Eu acho que tem alguns desavisados aí que estão alienados do mundo, da pandemia, que podem até culpar o presidente. Agora, se chega a tanto, é muito preocupante isso, né? Porque, obviamente, essas pessoas estariam totalmente equivocadas. A maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos é culpa do Bolsonaro também? Bom, pro Piperno, até o sumiço de 2 pessoas na Amazônia deve ser culpa do presidente. Mas pessoas que estão atentas sabem que não é isso. Então, de novo, essas pesquisas estão muito, muito estranhas. Esses números não batem com a percepção, com a sensibilidade que qualquer pessoa tem olhando o Brasil, né? Então, agora, uma coisa só que eu acho que pode fazer mais sentido de tudo que você trouxe aí. Eu acho que tem uma parcela muito grande que já definiu o voto. Isso é porque a eleição está polarizada entre um lado que defende a roubalheira, a invasão de terra, a invasão do Shopping Iguatemi e por aí, e o outro lado, o cara que defende as reformas, menos Estado e liberdade. Então, isso está bem polarizado. Então, eu acho que realmente que mais ou menos 8 em cada 10 pessoas já devem ter decidido. Piperno, já que você foi citado, por favor.
Não, são muitas coisas. Primeiro que o Constantino parece aquela mulher, a mãe lá do soldado, que fala, nossa, os 99 estão desfilando, estão lá, enfim, desfilando para um lado, e só o meu filho que está certo. 14 pesquisas estão erradas e só o Constantino está certo. Mas tudo bem, faz parte do jogo. É assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam. Cada um vê e entende da forma como quiser. Você está muito bonzinho. É igual na mídia, Piperno. 9 jornalistas pensam diferente de mim e eu sozinho. Isso. São 9 pipernos para o Constantino. As 14 outras pesquisas que dão o Lula na frente de Bolsonaro, segundo estão erradas. Você vai falar, mas eu vou fazer um parênteses. Ele me ironizou. Depois eu continuo. Encontrei uma amiga minha que é professora da PUC, aí eu falei lá do debate, ela falou, adoro o debate que você tem com o Piperno. Eu falei, e o Datamarco não tá certo? 9 em cada 10 professores da PUC não são de esquerda? Ela, claro que tá certo. E sendo ela até meio de esquerda, progressista. Ou seja, então, acabou. A sua amostra a gente fala isso numa baita franqueza, honestidade intelectual. É que o Piperno não gosta de ouvir. É que a sua amostragem tem uma entrevistada. E a amostragem dessas pesquisas. E a amostragem dessas pesquisas que você idolatra são 1.000 pessoas no universo de mais de 5 milhões de eleitores. Você deve saber que toda pesquisa do mundo é mais ou menos isso. 2, 3 mil pessoas. Eleição americana, eleição francesa. Lá. Enfim, eleição Marco, aqui. essa pesquisa é boa. Exatamente. Agora, eu queria dizer só uma coisa. Em relação a Simone Tebet ter 25% de segundo turno, é óbvio que todo mundo que não é Lula no segundo turno acaba descarregando do outro. Pode ser até o Cabo da Ciolo. Agora, essas simulações de segundo turno, elas trazem outro dado importante. No segundo turno, o Ciro está mais perto do Lula do que o Bolsonaro. Isso é um dado que algumas pesquisas de segundo turno começam a apontar. E o Piperno está querendo seduzir o voto do Bolsonaro. É uma coisa inacreditável. Quem vota Bolsonaro pode partir do Ciro Gomes? Eu quero dizer o seguinte. É isso que você está dizendo aqui ao vivo? Num hipotético segundo turno, vamos imaginar que por algum motivo o Bolsonaro fique fora. Se o Ciro for para o segundo turno contra o Lula, eu duvido, por exemplo, que o Constantino não votaria. Eu sabia que ele ia chegar lá. Você está querendo seduzir o meu voto, o voto útil. Abduzir, isso não é nem seduzir. O meu voto útil, você quer que vá para o seu Ciro Gomes para derrotar o Lula. Já é abduzir, não é seduzir. Eu quero dizer que o Constantino quase declara. Eu respondo para você agora com toda honestidade. Com toda honestidade. Eu voto em qualquer coisa que não seja o Lula. Pronto. Aí, então, faz sentido. Marco, por favor. Não, assim, eu vou tentar trazer aqui uma outra reflexão em cima das pesquisas. Existe, de novo, os critérios metodológicos, a gente sempre fala isso e não vale falar mais agora, porque eu acho que elas vão diminuir esse espaço que existe entre Lula e Bolsonaro com o passar do tempo, o que é algo natural, inclusive, debates e tal. E outra, a gente está numa fase, Paulo, onde a imprensa só explora usando de subterfúgios nojentos uma espécie de cultura de medo, ou cultura do medo, contra uma pessoa só, Bolsonaro. Coitadinho. Com relação ao Lula, você não escuta absolutamente nada da imprensa. Jura? Então ele fala de protagonismo do MTST, ele fala de maneira taxativa que ele é a favor do aborto, ele fala, assim... E a gente está escutando isso todos os dias. O único lugar que tem repercussão negativa contra esse discurso tresloucado do Lula é aqui, na Jovem Pan. O resto, você abre o Globo, você abre Valor Econômico, você tem uma passação de pano desgraçada. Não, vou chamar o VAR aqui, ó. Tem um jornal que ele tem se comportado... não sei se vocês assistiram o Bem Amado de Odorico Paraguaçu. Sim. Quem não assistiu, assista lá. Tinha um personagem que era o Nezinho do Jeg. Quando ele estava sóbrio, ele não atacava tanto Odorico. Quando ele ficava bêbado, Odorico não presta. Tem um jornal que está agindo assim. Tem dia que ele fala bem do Lula, tem um outro dia que ele esculhamba o Lula de uma maneira que nos surpreende. Esse jornal tá esquisito, hein? Precisa encontrar um rumo, porque os leitores dele já perderam o rumo. Agora, nesse negócio de pesquisa, vamos lá, o dado assustador. No mundo digital, esse tipo de pesquisa, a era do blockchain, esse tipo de pesquisa soa como piada, não é séria. Pesquisa feita, ainda não temos nem a definição de quem realmente vai disputar a eleição.
Mas a pesquisa está aí, proclamando vitórias e servindo de instrumento de propaganda. Isso não é politicamente legítimo. Mas vamos lá, tem 2 fatos que chamam a atenção e não precisa nem de pesquisa para isso. A altíssima previsão de abstenção. Por isso que os militares estão querendo saber o dado real, o histórico da abstenção, que aquele número ali pode ter algo de esquisito. E um outro fato que também está bem evidente aí, não precisa de pesquisa também. Muita gente ainda não definiu o voto. Claro, falta muito tempo ainda para a eleição, falta ainda a definição de quem efetivamente será candidato. Então, devagar com andor, que o TSE é do Barroso, mas o santo não é não. Hoje então, é Santo Antônio. Mas era esse ponto que eu queria fazer, só para concluir, exatamente nesse sentido. Existe uma projeção de cultura do medo em cima de uma figura só, e da outra você não vê um tratamento parecido. Você não vê articulistas falando, ou a imprensa, de maneira categórica, falando contra um discurso pró-invasão de terras e de propriedade, contra um discurso genérico abortista, contra uma concepção de intervenção da própria regulação da mídia ou das mídias, incluindo redes sociais no meio. Então, você não vê absolutamente nada em sentido contrário ao Lula. Mas, durante o período eleitoral, é possível que esse debate seja projetado, ou pelo menos essas falas ganhem maior exposição, e daí sejam objeto de